1930 para frente. Tá certo? Está mais ou menos clara a objetividade da palestra aqui, né? Quer dizer, é preciso retomar o que foi o processo de desenvolvimento de 30 até 64, né? Ver a impossibilidade de retomar esse processo de desenvolvimento de 80 em diante. E aí você percebe qual é o sentido mais profundo do projeto econômico da ditadura. Tá claro? Então tá bom. E em segundo lugar, legou para a sociedade brasileira de hoje uma sociedade de massas. Mas uma sociedade de massas muito peculiar, né? Uma sociedade de massas que não passou pela ilustração. Uma sociedade de massas que pula direto da escravidão para a televisão. Tá certo? Porque entre 30 e 64, de certa forma, esse processo de construção do Estado Nacional, esse processo de industrialização, etc., com muitos conflitos, com muitas contradições, com muita gente excluída, porque a massa do campo teve sempre fora, né? Mas foram se constituindo algumas instâncias da sociabilidade que, de certa forma, vertebravam um pouco o processo político, né? Partidos, sindicatos, a presença da igreja, certo? A própria escola pública, a universidade pública, tá claro? Quer dizer, instâncias, por exemplo, no Brasil, no começo dos anos 60, você tinha por exemplo, grandes discussões estéticas, projetos para o teatro, para o cinema, para a música popular, tudo isso estava em discussão, né? Quer dizer, havia, por exemplo, uma coisa que os estudantes aqui não conhecem, que não sabem o que é. Uma coisa clássica do século XX, existiu em tudo quanto é lugar do mundo, que marcou a vida de uma geração inteira, que é o movimento estudantil, né? Isso existia, de certa forma havia um certo engajamento limitado, tudo bem, com contradições, A ditadura quebrou todas essas vértebras da sociedade, certo? Isso aqui virou uma pasta de indivíduos soltos por aí, que são articulados por cima pela dominação da indústria cultural, tá certo? Ou, se vocês quiserem, pelo monopólio das comunicações, né? Vocês sabem que ano que foi fundada a Rede Globo? Para vocês verem a permanência, 1964. Tá claro? O Roberto Marinho, nem pelo Roberto Marinho, né? O Roberto Marinho é um testa de ferro do grupo Time Life, um projeto americano para o Brasil. Tá certo? Quer dizer, então, com isso eu encerro. Aí foi o que foi possível fazer, então. Tá, aberto. Pessoal, então nós temos alguns minutos finais e aqueles que gostariam de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, só levantar a mão, eu vou até vocês com o microfone. Boa noite. Vamos tentar fazer um parte de ginástica aí tudo que você explanou. Te pergunto, se não vem o golpe do Brasil, nessa ditadura, e faz todo esse projeto econômico centralizado nessas multinacionais, e o caminho que o Brasil estava numa democracia mais participativa, no governo Jango, como é que deveria ter sido essa economia no Brasil? Como é que poderia ter sido fugindo dessa pressão econômica que os americanos estavam criando? Teríamos um outro caminho que não fosse esse do endividamento? Tá. Quer fazer por blocos? Acho que é melhor, né? Pode ser, para mim, mais duas aqui. Então deixa eu só anotar aqui.
Professor, boa noite. Eu queria só complementar na questão dele a importância do processo de reforma agrária que estava em curso, de certa forma, nesse período, e que foi super importante para o desenvolvimento de países, né, desenvolvidos, ocidentais, por exemplo, como o Japão, que fez uma tremenda reforma agrária, fundamental para o desenvolvimento econômico do país, e que não ocorreu aqui. Ou seja, como que esses dois fatores, né, se comunicam aí nessa resposta, nessa questão que o colega colocou. Bloco de quantas perguntas?